charutos, hambúrgueres e matando de vino. Certo dia, o Dr. Hughlem quis sair para comer alguma coisa. Era uma segunda-feira à noite. Estávamos na minha pequena cidade, onde todo mundo está ocupado entretendo turistas no fim de semana, de modo que frequentemente os lugares fecham às segundas-feiras para recuperar o fôlego. Só consegui me lembrar de um local que estaria aberto, um local que vendia hambúrgueres chamado Burger Barn. Eu nem mesmo estava com vontade de mencionar o lugar, já que imaginava que o Dr. Hughlem não iria comer algo que não fosse saudável. Além disso, devido à minha mudança de estilo de vida e aos meus novos hábitos alimentares, eu nem mesmo ousava passar perto de um lugar que vendesse fast food. Mas mesmo assim, eu o mencionei para o Dr. Hughlem. "Eu adoraria comer um hambúrguer", exclamou ele, obviamente entusiasmado. "Tem certeza?", perguntei. "Claro! Adoro um bom hambúrguer." Fomos então para o Burger Barn e estacionei o carro. Entramos e nos sentamos. O cardápio não continha muitas opções de comidas saudáveis. "Quero um cheeseburger de 2 andares no pão branco", pediu o Dr. Hughlem. Fiquei boquiaberto. Na minha opinião, aquela comida era precursora de um ataque do coração. Carne? Queijo? Ainda por cima no pão branco? Eu não conseguia acreditar. Também não conseguia acreditar que eu pedira a mesma coisa. Imaginei que se era bom para o xamã, também deveria ser bom para mim. "Você não está preocupado com o queijo, a carne e o pão?", perguntei. "Nem um pouco", retrucou ele. "Como um cachorro-quente apimentado todos os dias no café da manhã. Adoro esse tipo de comida." "Mesmo? O que é perigoso não é a comida", explicou o Dr. Hughlem, "e sim o que você pensa a respeito dela." Eu ouvira esses comentários antes, mas jamais acreditara nele. Eu pressupunha que o sólido sobrepujasse o pensamento, mas talvez estivesse errado. Ele prosseguiu explicando o seguinte: "Antes de comer qualquer coisa, digo mentalmente para a comida: eu te amo. Se estou trazendo qualquer coisa para esta situação que faria com que me sentisse mal enquanto estivesse comendo, não é você, não é nem mesmo eu. É algo que ativa aquilo pelo qual estou disposto a ser responsável. Em seguida, saboreio a refeição porque agora a comida está purificada." Uma vez mais, o discernimento do Dr. Hughlem me surpreendeu e me despertou. Eu passara tanto tempo lendo a respeito de problemas de saúde e advertências sobre a comida que não conseguia apreciar um simples hambúrguer. Decidi então fazer uma limpeza. Quando a comida chegou, eu a comi com grande prazer. "Este é o melhor hambúrguer que já comi", disse o Dr. Hughlem. Ele estava tão impressionado que pediu para falar com o cozinheiro e em seguida agradeceu ao homem. Este não estava acostumado a que as pessoas elogiassem os seus hambúrgueres fritos em uma quantidade de óleo, de modo que não soube o que dizer, e nem eu. Fiquei ansioso quando mostrei a minha casa para o Dr. Hughlem. "Tenho charutos na sala de ginástica. Parece irônico eu me exercitar de manhã e fumar à noite, mas a minha vida é assim." Entretanto, eu estava preocupado com a possibilidade de o Dr. Hughlem fazer algum comentário sobre o fato de eu fumar. Mostrei a ele os meus diferentes tipos de aparelhos, fotografias de fisiculturistas famosos nas paredes e os certificados que recebi dos concursos de preparo físico dos quais participei. Tentei mantê-lo afastado dos charutos que estavam sobre um banco, mas ele reparou neles. "O que é isto?", perguntou. "Charutos", respondi com um suspiro. "Você fuma enquanto se exercita?" "Não, eu fumo à noite", expliquei. "É a hora em que medito. Eu me sento no terraço, fumo e sinto gratidão pela minha vida." O Dr. Hughlem ficou em silêncio por um momento. Eu esperava que ele começasse a enumerar todas as estatísticas que mostram por que fumar faz mal à saúde. Finalmente, ele disse: "Acho lindo." "Você acha?", perguntei. "Acho que você deveria fumar um charuto com seu carro." "Como assim? Tirar uma foto ao lado de Francine com um charuto na mão?" "Pode ser, mas eu estava pensando em você fumar enquanto dá um polimento no carro ou tira o pó dele. Achei que você iria me ridicularizar por fumar." Acabei confessando a ele. "Uma pessoa leu o meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando dano a mim mesmo. Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte-americanos de passar o cachimbo da paz", comentou ele. "Ou em como fumar em muitas tribos é um rito de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, compartilhar e ser uma família."
Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Hughlem é amar todas as coisas. Quando fazemos isso, a coisa se modifica. Fumar faz mal quando achamos que faz mal. Os hambúrgueres são nocivos quando achamos que eles são nocivos. Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas. Tudo começa com um pensamento, e o grande agente de cura é o amor. Eu estava finalmente começando a compreender o Dr. Hughlem e a perceber como é importante chegar ao estado de limite zero. Mas nem todo mundo sentia o mesmo que eu. Certa noite, ofereci um teleseminário e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Hughlem, cuja maioria eu descrevi aqui. As pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas. Pareciam entender o que eu estava explicando, mas para minha surpresa, no final da chamada, elas retomaram o seu modo habitual de pensar. Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, aquelas pessoas estavam, uma vez mais, falando sobre outros assuntos. Embora todas tivessem concordado que o método de limpeza que o Dr. Hughlem me ensinou era poderoso, elas retornaram aos antigos hábitos. Certa mulher declarou: "Não quero dizer sinto muito porque vou me tornar a coisa que eu disser depois disso." Tive vontade de dizer: "Bem, podemos fazer uma limpeza nisso", sabendo que a declaração dela era apenas uma convicção. No entanto, apenas comentei o seguinte: "O Dr. Hughlem diz que devemos fazer o que funciona para nós." Admito que inicialmente achei isso frustrante, mas depois compreendi que eu também tinha que fazer uma limpeza nisso. Afinal de contas, se eu assumo 100% de responsabilidade pelo que eu experimento, eu estou experimentando aquelas pessoas. E se a única ferramenta que posso usar para a purificação é "eu te amo", então eu preciso fazer uma limpeza no que vejo nos outros, já que o que eu vejo neles está em mim. Essa pode ser a parte do Ho'oponopono mais difícil de entender. Não há nada lá fora. Tudo está em você. Tudo que você experimenta, você faz dentro de si mesmo. Um homem me lançou um desafio em relação a essa questão perguntando: "E as 50 milhões de pessoas que votaram no presidente que eu não gosto?" Eu claramente nada tive a ver com as ações delas. "Onde você experimenta esses 50 milhões de pessoas?" indaguei. "O que você quer dizer com onde eu as experimento?" retorquiu ele. "Eu leio a respeito delas, eu as vejo na televisão e é um fato que elas votaram nele. Mas onde você experimenta todas essas informações?" "Na minha cabeça, como notícias." "Dentro de você, certo?" perguntei. "Bem, eu processo as informações dentro de mim, sem dúvida, mas elas estão fora de mim. Não tenho 50 milhões de pessoas dentro de mim." "Na verdade, você tem", disse eu. "Você as experimenta em você, de modo que elas só existem se você olhar dentro de si mesmo." "Mas eu posso olhar lá fora e vê-las." "Você as vê dentro de si mesmo", afirmei. "Tudo que você processa está em você. Se você não processar uma coisa, ela não existe." "Isso é como a questão de se uma árvore cai na floresta e não há ninguém presente, ela faz barulho?" "Exatamente." "Isso é loucura." "Exatamente", concordei. "Mas é o caminho de casa." Decidi então testá-lo um pouco mais. Perguntei: "Você é capaz de me dizer qual será o seu próximo pensamento?" Ele ficou quieto por um momento, desejando dar uma resposta, mas compreendeu que não poderia fazê-lo. "Ninguém pode prever o que vai pensar em seguida." Eu disse: "Você pode verbalizar o pensamento depois que lhe ocorrer, mas o pensamento em si surge do inconsciente. Você não tem controle sobre ele. A única escolha que você tem a fazer é agir ou não em função do pensamento depois que ele aparece." "Não entendi." "Você pode fazer uma série de coisas depois que o pensamento surge, mas ele está sendo gerado no seu inconsciente", expliquei. "A fim de limpar o inconsciente para ter melhores pensamentos, você precisa fazer outra coisa." "Como por exemplo?" "Bem, estou escrevendo um livro a respeito do assunto", retruquei, referindo-me ao livro que você tem agora nas mãos. "E o que isso tem a ver com as 50 milhões de pessoas lá fora?" "Elas não estão mais lá fora do que os seus pensamentos", eu disse. "Tudo está dentro de você. Tudo que você pode fazer é uma limpeza a fim de remover o repositório de programas na sua mente. À medida que você vai fazendo a limpeza, os pensamentos que surgem vão sendo mais positivos, produtivos e até mesmo amorosos." "Ainda acho que tudo isso é loucura", disse ele. "Vou fazer uma limpeza nisso", retruquei. "É extremamente provável que ele nunca tenha entendido, mas para que eu chegue ao limite zero, preciso assumir a total responsabilidade pelo fato dele não estar entendendo. A memória dele é a minha memória. O programa dele é o meu programa. O fato dele o ter expressado para mim significa que eu compartilho com ele. Assim, à medida que eu for me livrando do programa, o mesmo acontecerá com o homem." Enquanto escrevo estas linhas, estou dizendo "eu te amo" nos
meus pensamentos, por trás das palavras, por trás da digitação, por trás do computador, nos bastidores. O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, escrevo, leio, me divirto, converso ou penso é a minha tentativa de purificar, apagar e eliminar tudo entre mim e zero. Você consegue sentir o amor? Certa manhã, o Dr. Hughlem disse que visualizou um logotipo para mim contendo um trevo de 4 folhas. A quarta folha é o ouro, como uma língua, acrescentou. Ele passou vários minutos descrevendo o que via na sua mente ou no ar. Não tenho certeza de onde ele estava obtendo a sua impressão. Ele tampouco. Você precisa encontrar um artista que faça um esboço do logotipo para você, comentou o Dr. Hughlem. Mais tarde, fomos dar uma volta a pé na cidade. Almoçamos e depois visitamos algumas lojas. A primeira delas continha trabalhos artísticos em vitral. Ficamos impressionados. Enquanto admirávamos o trabalho manual da dona da loja, ela disse: se algum dia precisarem de um logotipo ou um esboço, podemos desenhá-lo para vocês. O Dr. Hughlem sorriu e se inclinou para mim, e eu sorri e me inclinei para ele. Atuar a partir do zero fez o sincronismo acontecer. Enquanto eu estava escrevendo esta parte do livro, precisei parar para ser entrevistado sobre outro filme. É como O Segredo, mas está voltado para ficarmos saudáveis como os nossos pensamentos. Comecei a entrevista dizendo que os pensamentos não eram tão importantes quanto a ausência deles. Tentei explicar o estado de existir com um limite zero, no qual deixamos que o divino nos cure, não curamos a nós mesmos. Eu não tinha certeza do motivo pelo qual estava dizendo tudo isso. Parte de mim estava questionando a minha sanidade mental, mas mesmo assim seguia a corrente. Depois que a câmera foi desligada, a mulher que observava tudo quase gritou que cura as pessoas entrando no estado zero. Acontece que ela é uma médica que hoje cura animais entrando no estado de existir com um limite zero, sem pensamentos, quando está na presença dos animais doentes. Ela me mostrou fotografias de cachorros com catarata e depois as fotos desses mesmos animais completamente curados. Uma vez mais, o divino estava provando que é ele que tem todo o poder, não eu. Tudo que eu possa fazer é uma limpeza para poder ouvi-lo e obedecer-lhe. Ontem à noite passei 1h30 no telefone com um autor de best-sellers e guru de autoajuda. Sou fã dele há anos, adoro os livros dele, sou um admirador da mensagem que ele passa. Como ele também aprecia o meu trabalho, finalmente entramos em contato um com o outro e conversamos. No entanto, fiquei aturdido com a nossa conversa. Esse especialista em desenvolvimento pessoal me descreveu uma horrível e verdadeira história dos mais recentes anos da sua vida. Ele sofrera abuso e fora hostilizado por uma pessoa que ele amava. Enquanto eu ouvia, fiquei me perguntando como ele podia dizer que era uma vítima quando a mensagem que ele publicava era que devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Comecei a me dar conta de que quase todo mundo, até mesmo os especialistas em autoajuda que tentam nos ensinar como devemos viver, inclusive eu, não tem a menor ideia do que está fazendo. Falta essas pessoas uma peça do quebra-cabeça. Essas pessoas chegam a um ponto que pensam que o que funcionou no passado para elas sempre dará certo no futuro, tanto para elas quanto para as outras pessoas. No entanto, a vida não é assim. Somos todos diferentes e a vida está sempre mudando. Justo quando pensamos que descobrimos tudo, surge uma mudança e a nossa vida mais uma vez se descontrola. O Dr. Hughlem nos ensina a entregar os pontos e confiar no divino enquanto purificamos constantemente os pensamentos e as experiências que vêm à tona no que diz respeito a ouvir o divino. Por meio desse trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade. Enquanto eu ouvia o autor de autoajuda narrar a sua jornada de calamidades, repeti o tempo todo "eu te amo" para o divino, em silêncio dentro da minha mente. Quando parou de falar, ele pareceu mais leve e mais feliz. O Dr. Hughlem está sempre lembrando a mim e a todas as outras pessoas. O divino não é um concierge. Não pedimos coisas, nós simplesmente fazemos uma limpeza. Eu adorava passar momentos com o Dr. Hughlem. Ele nunca pareceu se importar com as minhas perguntas. Certo dia, perguntei a ele se havia métodos avançados de purificação. Afinal de contas, ele pratica Ho'oponopono há mais de 25 anos. Com certeza, ele criou ou recebeu outros métodos além de "eu te amo" para eliminar as memórias. Que tipo de limpeza você faz hoje em dia? Perguntei. Ele deu uma risadinha e disse: "Eu mato o divino."
Fiquei aturdido. Você mata o divino? Repeti, perguntando aos meus botões o que ele estaria querendo dizer. Eu sei que até mesmo a inspiração está um pouco afastada do estado zero, disse o Dr. Hughlem. Tenho a informação de que preciso matar o divino para estar em casa. Mas como matamos o divino? Continue a limpeza, disse ele. Sempre, sempre, sempre. Tudo voltava ao único refrão que curava todas as feridas. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado. Quando estive em Varsóvia, na Polônia, no final de 2006, decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero à minha audiência. Passei 2 dias lá falando sobre o marketing hipnótico e o meu livro The Attractor Factor. Descobri que as pessoas eram abertas, amorosas e estavam ávidas por aprender. Assim, ensinei a elas o que compartilhei aqui com você, ou seja, que somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida e que a maneira de curar tudo é simplesmente dizer eu te amo. Embora minha apresentação tenha sido feita com a ajuda de um tradutor, todos pareciam estar absorvendo cada palavra que eu pronunciava. Mas um homem me fez uma pergunta interessante. As pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja. E, no entanto, tivemos a guerra. A nossa cidade foi bombardeada por Hitler. Vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido. Por que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente? Fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso que o Dr. Hughlem estivesse presente para me ajudar. Em seguida, dei a seguinte resposta. As pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, de desespero. O homem que fez a pergunta pareceu entender e aceitar a minha resposta. Ele assentiu com a cabeça. No entanto, quando voltei aos Estados Unidos, escrevi para o Dr. Hughlem e perguntei-lhe o que ele teria respondido. Ele me respondeu com o seguinte e-mail. Ao Akua, obrigado pela oportunidade de fazer uma limpeza no que quer que esteja acontecendo em mim que eu vivencio como a sua pergunta. Uma americana apareceu certa vez em uma aula que estava ministrando em Valência, na Espanha, há 2 anos. O meu neto estava com câncer. Ela me disse em um intervalo. Rezei por ele, pedindo que não morresse, mas ele morreu mesmo assim. Por quê? Você rezou pela pessoa errada, respondi. Era melhor ter rezado por você mesma, pedindo perdão pelo que estivesse acontecendo em você, que você estava experimentando como a doença do seu neto. As pessoas não se veem como a origem das suas experiências. Raramente o suplicante dirige as suas preces para o que está acontecendo nele mesmo. Paz do eu e Haleakala. Adorei a resposta perfeitamente sincera do Dr. Hughlem. Repetidamente, o tema dele é que nada está fora de nós. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade. Entretanto, no Ho'oponopono somos totalmente responsáveis. A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar-se ao divino. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo. À medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você. Larry Dossey expressou bem essa ideia no seu livro. Precisamos nos lembrar, nessas ocasiões em que a prece, na sua função de ponte para o absoluto, não tem um índice de fracasso. Ela funciona 100% das vezes, a não ser que impeçamos essa realização ao permanecer alheios a ela. Uma coisa estava me incomodando com relação ao meu trabalho como Dr. Hughlem. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos e iriam induzir as pessoas ao erro. Em The Attractor Factor, por exemplo, elogiei o poder da intenção. Agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego, e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade, e não controlar a vida. Um enorme número de pessoas, inclusive eu, estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo. Agora eu sabia que isto não é necessário. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho.
Comecei a me sentir como Neville Goddard deve ter se sentido. Ele é um dos meus autores místicos prediletos. O tema dos seus primeiros livros era que criamos nossa realidade transformando o sentimento em fato. Ele chamava isso de A Lei, em livros como A Lei e a Promessa. A lei dizia respeito à nossa capacidade de influenciar o mundo com o sentimento. A promessa aludia à ideia de nos submetermos à vontade de Deus em relação a nós. O autor começou a sua carreira ensinando as pessoas a obter o que desciam com o que ele chamou de imaginação desperta. A breve descrição dessa frase se refere à citação predileta do autor. A imaginação cria a realidade. O seu primeiro livro se chamou Ao Seu Comando, o que eu mais tarde atualizei. Nele, explicou que o mundo está de fato sob o nosso domínio. Basta dizermos ao divino ou a Deus o que queremos e nos será entregue. No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959, ele despertara para um poder maior, de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós. O fato é que ele não poderia recolher os seus livros anteriores como um fabricante de automóveis que poderia fazer um recall de um carro defeituoso. Não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido. Imagino que não. Ele os deixou no mundo porque sentiu que a lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida. Mas eu poderia fazer o recall dos meus livros. Eu sentia que eles estavam induzindo as pessoas ao erro. Eu disse ao Dr. Hugh Lamb que eu estava me sentindo como se prestasse um desserviço ao mundo. Os seus livros são como escada, explicou o Dr. Hugh Lamb. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer, ficam prontas para o seguinte. Você não precisa fazer o recall de nenhum livro. Todos são perfeitos. Enquanto eu pensava nos meus livros, no autor, no Dr. Hugh Lamb e em todos os leitores do passado, do presente e do futuro, tudo o que pude dizer foi: sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo. Purifique, purifique, purifique.